Fala galera, primeiro eu quero te parabenizar por ter chegado na terceira parte do vídeo onde eu ensino a como criar um jogo da velha. Se você caiu aqui de paraquedas e não viu as duas partes, é só clicar no meu canal que tá lá. E só para reforçar, o objetivo dessa aula vai muito além de criar um jogo da velha. O objetivo dessa aula é trabalhar a lógica de programação e os passos que você deve fazer na tua cabeça. Porque primeiro eu te dei um problema, que foi um projeto, e geralmente é isso que um programador faz, seja um projeto ou seja uma tarefa específica, tipo, alterar a forma comum, alterar o comportamento de um método já existente, o programador faz muito isso. Mas nesse caso a gente teve um problema que era criar um jogo da velha e eu mostrei para vocês como criar e passo a passo esse jogo. A gente vai para a terceira e última parte agora, a gente vai finalizar o nosso jogo. É isso, parabéns por ter chegado até aqui. Eu te garanto que esse conhecimento que você tem adquirido vai fazer muita diferença na sua vida e na vida da sua família. Bora estudar e eu já falei demais. O que vamos fazer nessa parte vai ser começar a colocar as nossas interações aqui para ser x e bolinha. Vou ver como é que vai ficar, vou testar aqui no Inspect primeiro. Deixa eu ver como é que vai ficar o texto se eu colocar um conteúdo aqui. Edit as HTML, x. Ali o x que a gente colocou. Deixa eu colocar um bolinho aqui. Edit as HTML, bolinha. Beleza, tá aqui x bolinha. Quando eu vou lá no Bootstrap ver a respeito de tipografia para ver o que eles têm pra gente. Tipografia se trata basicamente sobre texto e sobre tamanhos, é como se fosse isso, sobre fontes. Vou procurar aqui tipografia, overview. Eu também não sei onde é que fica. Vou ser bem honesto com vocês. Utilities, overview, pesquisar aqui. Typography. Vou no Google, que é mais fácil. Twitter, Bootstrap, Typography. E aí o Google já vai me mandar o link direto para lá. Ele mandou aqui, ó, Docs, Content Typography. Ah, fica dentro de Content. Vou mostrar para vocês o caminho certinho. Home, Documentation, Contents. Caraca. Ah, não, é nesse Content aqui, ó. Content Typography, beleza. De novo, galera, ó. Documentation, depois cliquem em Content aqui embaixo, não é o de cima. Depois em Typography. Foi difícil, mas achamos. Display Headings, eu gostei, acho que essa fonte vai ficar boa lá. H1 Class Play 1. Vou dar uma olhada. Vou pôr direto aqui mesmo. A gente ganhar um pouco de tempo. Ó, galera, para editar aqui na tela é fácil. Você vai em cima do elemento, ó, ficou daquela cor. Edit as HTML. Aí você vai lá no conteúdo que você quer pôr. Colocou. Vou pôr um X aqui. E só clica fora que ele já salva. Oh, mas eu esqueci de mudar o texto. Vou dar 2 cliques. X. Gostei. Galera, eu gostei. Agora eu vou ver se de fato eu preciso desse H1 ou então se somente de copiar essa classe display 1 e colar ela aqui na TD já vai funcionar também, o nosso header. Colar aqui, ó. Porque se funcionar a gente só replica. Deixa eu tirar. Coloca ele direto. Só colocar o X aqui. Pronto, funcionou. Perfeito. A gente já sabe que é só copiar esse display 1 e colocar dentro de cada coluna nossa. Vem aqui. Tirar aquilo ali. Cadê a nossa tabela? Aqui. Dentro de cada TD. Deixa eu ver se eu colocar na TR se ele vai herdar o estilo. Porque se herdar, a gente põe na TR. ADD Attribute. Class. Colei. Display 1. Deixa eu tirar ela daqui.
Ah, perfeito. Deixa eu só fazer mais um teste. Deixa eu ver se eu colocar ele na table, se ele vai funcionar. Oh! Perfeito. Só não foi perfeito que deu uma cagada aqui que adicionou muito espaço. Deixa eu ver como é que tava antes. Não, tá acontecendo em todos, mas de boa a gente tira esse espaço depois. Se der, né? Tentar. Deixa eu ver qual é esse espaço que ele tá colocando. Display 1, font height, line height, table. Sei, será assim antes ele já tava colocando esse espaço? Ah, galera, bora deixar assim por enquanto. Só colocar lá na table. Qualquer coisa, se der problema, a gente arruma, né? É isso que nós fazemos como desenvolvedores. Ah, já vou voltar aquelas configurações para ele parar de ficar aparecendo nesse modal. Vem aqui, ó, index.js no começo, onde tem modal show, você comenta barra barra. E aqui onde tem game, você comenta com barra asterisco, asterisco barra. Pra gente não ter que ficar preenchendo. Beleza? Tá aqui. Deu bom. Agora a gente vai começar a criar o nosso jogo. Pensando aqui a forma mais simples para ficar intuitivo para vocês. Ah não, se bem que nem precisa. Ó, a gente vai lá no jQuery. Aqui, Visual Code, index.js. Da mesma forma como a gente usou um evento para esse botão, para aquele botão lá do modal, a gente vai criar outro evento. No jQuery, quando você quer selecionar uma tag diretamente, que não seja por CSS ou ID, é só você pôr o nome dela. No caso, TD. Por quê? Porque TD é a coluna. E a gente vai pôr a mesma coisa. td.click function. Bora pôr um alerta aqui. Só para ver se está funcionando. Funcionando. Cliquei, tá funcionando. Cliquei, tá funcionando. Cliquei, tá funcionando. Perfeito. Aqui a gente vai ter que fazer uma lógica razoável. Aqui fora, deixa eu pensar aqui. Ah, bora criar um método para ficar mais organizado. Esse método eu vou chamar, ó, function. Vai ser preenche coluna jogo da velha. Preenche coluna jogo da velha. Aqui a gente vai receber o element. Ah, beleza, galera. Perceberam que quando eu chamava esse método não passava nada? Tem como a gente passar uma coisa chamada parâmetro para os métodos. Vocês vão entender, ó. Só digita aqui, ó, coluna. Beleza? Dentro de parênteses, coluna e fecha. É muito parecido com esses outros, a diferença é que tem esse coluna. E aqui dentro eu vou dar um console.log. Console.log é do JavaScript e a gente usa ele para quando a gente quer debugar alguma coisa. O que seria debugar? É ver o que está imprimindo e ver o que está trazendo. Aí quando a gente quer ver algo que está sendo retornado, a gente põe console.log. Eu vou mostrar para vocês onde é que ele vai escrever. Então aqui onde tem preenche coluna jogo da velha, a gente vai copiar esse nome e vai colocar aqui. Então sempre que alguém clicar em algum TD, a gente vai chamar, ó, preenche coluna jogo da velha. E aqui a gente vai passar a palavra diz. O que é diz? Diz é uma variável de contexto que ela faz referência a essa coluna que foi clicada. Então quando eu clico nessa, o diz vai ser ela. Se eu clico nessa, o diz vai ser ela. Se eu clico nessa, o diz vai ser ela. Então a gente está passando esse diz para aqui. Que diz é isto, então é o contexto. A gente está passando ele para aqui, está chamando ele de coluna. E aqui a gente está imprimindo ele na tela. Então bora atualizar. Vou clicar aqui em console. Cliquei. Limpei. Vou clicar nessa. Ele foi e imprimiu. Quando eu coloco o mouse aqui em cima do que ele imprimiu, ele está marcando ela, porque o diz é ela. Agora eu vou clicar nessa. Se eu venho aqui, agora quando eu passo o mouse por cima, ele está imprimindo ela. Sacaram? Bem legal, né? Isso o nome disso é parâmetro. A gente usa sempre que a gente quer passar algo
para um método. E o que a gente vai fazer? Aqui fora eu vou criar uma variável var último, chamar de última jogada, beleza. Aqui eu vou deixar ela vazia. Falar que última jogada é vazia. E aqui o que eu vou falar? Eu vou verificar, ó, se a mesma coisa que a gente fez aqui, é um se última jogada for vazio, o que eu vou querer fazer? Eu vou criar outra variável aqui chamada jogada atual. Para que a gente vai fazer isso? Isso aqui é só para saber se a gente vai escrever na tela X ou bolinha. Vocês vão entender, ó. E jogada atual, o que eu estou falando? Estou verificando se a última jogada, que é esse cara aqui de fora, se ele for vazio, aí a jogada atual, ela vai ser X. Aí você fala, Jonathan, mas é óbvio que vai ser vazio, porque aqui fora você está atribuindo ela como vazio. Mas sim, só vai ser vazio na primeira vez. Na segunda vez que passar por aqui, ela já vai estar preenchida. Beleza? Se a última jogada for igual vazio, a jogada atual é X. Aí eu vou colocar outro if. Se a última jogada for igual a bolinha, a jogada atual vai ser X. Por quê? Porque se a última jogada tiver sido bolinha, a pessoa que for jogar agora vai ter que aparecer X na tela. E eu também vou verificar, a última verificação. Se a última jogada for igual a X, se o último jogador tiver jogado X na tela, a jogada atual vai ser bolinha. Vou explicar para vocês. Na primeira vez que entrar dentro desse método, a gente sempre vai ser, o valor sempre vai ser X, porque eu quero que X seja a primeira jogada. E comece com X, depois se torne bolinha. Já na segunda vez, se a última jogada tiver sido bolinha, a atual agora eu quero que seja X. E se na última jogada tiver sido X, eu quero que seja bolinha. E aqui o que eu faço? Eu pego e atualizo o valor de última jogada. Por quê? Para ele agora ter o valor atual. Sim, é um pouco complexo, mas vocês vão entender. E aqui, vou imprimir aqui na tela para vocês verem. Tipo, última jogada, eu vou imprimir o valor da jogada atual. Fica mais fácil. Atualizei. Vou clicar nesse daqui, ó. Lembrem-se que logo quando eu starto a página, que ela aparece, a última jogada ela tá vazia, porque ninguém jogou. Então, se ela estiver vazia, eu quero que a jogada atual seja X. Cliquei. Aí ele mostrou X, porque estava vazia, e agora mostrou X. Se eu clicar de novo, agora, como a última jogada foi X, aí o que ele vai ver? A última jogada foi X, então vai entrar aqui, ó. Se a última jogada for igual a X, a jogada atual vai ser bolinha. Então agora ele tem que imprimir bolinha. Beleza, imprimiu bolinha. E a mesma coisa. X, bolinha, X, bolinha, X, bolinha, X. Perfeito. O que a gente vai fazer? Vai pegar o valor desse resultado e colocar na coluna correta. Como a gente já está passando a coluna correta aqui, o que a gente precisa fazer? Eu vou vir aqui, vou colocar o cifrão, a gente vai passar o elemento inteiro aqui dentro, coluna, que lembra que ele estava imprimindo coluna? A coluna toda. Se eu clicava aqui, ele trazia esse elemento. O jQuery ele também reconhece se a gente passar desse jeito. E a gente vai falar que o HTML dele vai ser o valor da jogada atual. Então, recapitulando. A gente veio aqui, quando o cara clicou na TD, vamos supor que eu cliquei nessa TD. Ele veio, pegou, entrou aqui dentro, pegou toda essa TD, todo esse elemento TD, chamou esse método preencher coluna, jogo da velha, e passou a TD. Chegando aqui, a gente verifica qual a jogada que vamos fazer agora, e depois usamos essa coluna inteira como seletor do jQuery para ele encontrar ela, e a gente falou que o HTML dela vai ser o resultado da jogada atual. Bora ver se funcionou. X, bolinha, X, bolinha, X, bolinha, X, bolinha, X. Perfeito. Mas tá rolando um problema, ó. Tá vendo que eu cliquei no mesmo e ele tá trocando? Não pode ser assim, porque no jogo da velha só pode jogar
na mesma coluna uma vez. Então a gente vai fazer uma verificação. Aqui, antes de chamar esse método preencher jogo da velha, a gente vai verificar se a coluna está vazia. Por quê? Porque só pode jogar naquela coluna se ela estiver vazia. Então vou colocar aqui, ó, if, ó, if, vou colocar aqui this, que é essa coluna que a gente está querendo pegar, que o cara acabou de clicar, ponto vol for igual a vazio. Aí ele chama esse método, ó. Se o valor dessa coluna que acabaram de clicar for vazio, aí ele chama esse método. Por quê? Porque se não for vazio, quer dizer que essa coluna já jogaram nela antes, então não pode jogar de novo. Ó, não funcionou. Bora ver. Ah, galera, lembra que eu falei para vocês que input é val e quando é HTML normal é HTML? Porque aqui eu tô tratando ele como se ele fosse um input, mas ele não é um input, ele é uma coluna. Então a gente vem aqui, ó, dis.html. Se ele for vazio, só pode jogar uma vez. Ó, joguei, tô clicando de novo, ele não tá mudando. Por quê? Porque ele tá vindo, quando a gente clica na coluna, cliquei nessa, por exemplo. Cliquei e ele verifica, tem alguma coisa aqui dentro? Se não tiver, ele deixa preencher. Mas se tiver, ele não deixa. Então, é isso, bora para a segunda parte. A gente já tá chegando ao fim do nosso jogo. Eu acho que tá ficando bem legal, vai ser bem divertido. Galera, uma coisa que tem me incomodado muito é quando clica, tipo, ele dá uma explodida no tamanho da coluna. Bora resolver isso. Deixa eu ver um tamanho que é bom. Deixa eu atualizar aqui. Clicar, tr, td. Deixa eu ver. A gente já colocou um tamanho mínimo, um tamanho que é 33% para cada coluna. Agora bora pôr uma altura height, que, deixa eu ver, 150 pixels. 150 pixels acho que é um bom tamanho. E aqui a gente vai pôr uma anotação chamada importante. O que isso quer dizer? Estou falando para ele que eu quero que ele sobrescreva qualquer outro tamanho que venha a ser colocado depois. E vai que o Bootstrap quer aumentar. A gente vem aqui, ó. Table TD. Só. Height. 150 pixels. Important. Vamos ver se vai resolver nosso problema. Beleza. Viu que a gente clicou e não ficou estourando nada. Outra coisa que eu vou querer fazer é alinhar o texto das colunas. TD. Deixa eu ver aqui se eu colocar um Text Align Center funciona. Text Align. Nossa, bem melhor. Text Align Center. Então a gente volta lá no CSS. Na mesma coisa, ó, Table TD, que é a coluna. Text Align Center. Acho que eu vou querer colocar uma cor também nessa tabela. Eu vou ver aqui como é que lá no Twitter Bootstrap eles têm cores de tabela já pronta. Documentation, Content, Tables. Tem essa tabela Dark. Deixa eu ver. E aqui eles estão usando tabela para mostrar dado. Quando você tem que fazer mostrar dado, aí a gente utiliza desse jeito mesmo. Mas nesse nosso caso é diferente. A gente está usando tabela para criar um jogo da velha. Vou copiar essas duas classes e vou ver como é que ele vai se comportar. Talvez não dê muito certo porque a gente não está usando a tabela para mostrar dado, assim como eles. Mas beleza, eu vim aqui em Table. Aí a gente já tem duas classes, que é Center e Display One. Vou colar as duas. Pô, galera, funcionou bem, ó. A classe que a gente colocou foi Table Stripped, para ele mudar de cor. Por exemplo, aqui ele tá mostrando... Nessa linha ele mostra uma cor, nessa mostra outra. Nessa mostra uma cor, na outra mostraria outra. E a classe Table Dark, a única coisa que a gente precisa fazer é mudar a cor de novo das nossas bordas, porque antes elas estavam pretas. Então vou vir aqui, ó, Index, e onde tem Table, eu vou colar aquelas duas classes, que é Table Stripped e Table Dark. Beleza. Deixa eu ver a questão da borda, porque que tá ficando desse jeito.
Deixa eu mudar aqui, ó, de black pra... Essa borda foi aquela que a gente colocou, lembra? Essa classe que a gente criou. Border left e border right. Vou vir aqui, ó. Onde tem black eu vou pôr white. 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 White, white. Tanto da esquerda, tanto o top, bottom, quanto left, right. Não funcionou. Provavelmente tem alguma classe do Bootstrap sobrescrevendo esse nosso estilo, então por isso a gente vai usar o importante agora. Quando a gente coloca o importante, a gente diz que esse estilo deve prevalecer em cima de qualquer outro que apareça. Bora ver se resolveu. Pô, galera, eu não sei se eu gostei. Acho que eu prefiro... sei não, hein. Talvez tenha alguma outra cor aqui. Acho que eu não gostei muito daquela cor, não. Aí, galera, vou voltar porque eu não gostei muito. Eu prefiro o jeito que estava antes. Aqui eu vou pôr black de novo. Mas se você aí na tua casa tiver preferido a outra forma, fique à vontade para usar. Só não desfazer. Coloquei tudo black. E aqui onde eu tinha colocado aquelas duas classes, eu vou excluí-las. Beleza, tudo voltou ao normal. Qual vai ser a terceira etapa do nosso jogo? Que já é a parte final. Depois que o jogo acabar, eu vou querer mostrar um modal perguntando quem foi o vencedor. Se for o jogador 1 ou o jogador 2. Aí, dependendo de quem tiver vencido, a gente vem aqui e muda o placar. Beleza? Top, top. O que a gente vai fazer? A gente vai copiar outro modal. A gente vai pegar esse modal que a gente tinha criado aqui, Static Backdrop. Vou copiar ele todo. Vou pôr um nome aqui, ó. Tipo, modal. Isso aqui é só um comentário na HTML. Modal nomes dos jogadores. Esse outro aqui vai ser modal resultado final. Beleza, Static Backdrop. A gente vai ter que pôr outro ID para ele. Por quê? Porque IDs são únicos. Então vou vir aqui. Esse eu não vou chamar de Static Backdrop, eu vou chamar de Result Game. ID Result Game. E aqui onde estava Static Backdrop Label, eu vou vir aqui, ó. Result Game Label. Aqui, jogo da velha carreira desenvolvedor. Esse título eu vou mudar para resultado do combate. Aqui a gente vai ter dois botões. Primeiro eu vou mandar ele mostrar esse modal para a gente ver como é que tá ficando. Para mostrar o modal vai ser bem simples, galera. Só vir aqui onde tem aquela linha que a gente comentou. Duplica a linha. Duplicar não. Só escreve uma nova, ó. Vou pôr o ID, que é o Result Game, que é esse novo modal que a gente acabou de criar. E vou mandar mostrar ele. Result Game Show. Beleza, resultado do combate. E aqui a gente vai pôr dois botões. Perguntando quem venceu. Vou voltar aqui no index.html. Acho que eu vou usar os botões do footer mesmo. Aqui, ó. Vou colocar, por exemplo, jogador 1. Aí vou copiar esse botão. Jogador 2. Aí a gente vai ter que mudar o nome desses botões, porque a ID são únicos. Aí tem que ser um nome bem claro. Eu vou colocar, ó. Button Player 1 Win. Aqui embaixo vai ser a mesma coisa, só que vai ser Player 2. É tipo o botão para falar que o jogador 1 ganhou ou que o jogador 2 ganhou. Ganhou não, ganha. 2. Button Player 1 Win. Button Player 2 Win. Aqui onde tem esse modal body eu vou excluir. Esse nosso modal não precisa de corpo. Só precisa de título e de footer. Vamos ver como é que ele ficou. Jogador 1, jogador 2. Eu gostei. Tchum, tchum, tchum. Gostei do como ficou.
Sim, a gente pode mudar a cor. Por exemplo, esse vai ser Primary e esse vai ser... É Danger. Que tem isso lá. Beleza, vermelho. Então esse vai ser azul e esse vai ser vermelho. Agora a gente precisa criar um evento que vai capturar esses dois caras. Mas antes disso, a gente precisa preparar a nossa pontuação para receber valor, porque até então ela não está recebendo. Lembra que quando a gente mexeu aqui, a gente só preparou o nome para receber valor? Por exemplo, criamos esse spam e o nome recebe valor. Mas agora a gente precisa fazer a mesma coisa para essa nota, essa pontuação. Então vou vir aqui e vou criar um ID. Vou chamar esse ID de spam player 1 score. Score é de nota. E aqui embaixo a mesma coisa. ID spam player 2 score. Beleza? Agora a gente já preparou as duas coisas. Por quê? Tanto já temos o cara que vai... Criamos um mecanismo para o usuário dizer quem ganhou, como já preparamos esses carinhas aqui para receber os valores. Top. Top, top, top. Então o que a gente vai fazer? Vamos voltar bem aqui no index.js e vou excluir isso daqui. Excluir não, só comentar para ele parar de mostrar o modal. Uma das coisas que a gente precisa fazer é disparar o evento que o jogo acabou. Como a gente vai saber que o jogo acabou? Quando já tiver atingido o número de rodadas, tem duas formas. Ou a gente poderia percorrer todos esses caras e ver se tem algum disponível, e se não tiver, chamar aquele modal. Ou então, a outra forma mais simples é a gente contar. Porque nós sabemos que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogadas. Então, após 9 jogadas, a gente já pode chamar aquele modal. Viu como programar é tranquilo? Só tem que pensar um pouco. Então, bem aqui, ó. Da mesma forma como a gente tinha criado essa variável aqui, última jogada, a gente vai criar uma variável chamada número de rodadas. E o número de rodadas vai começar com valor 0. E o que a gente vai fazer aqui? Logo depois de imprimir a jogada atual, a gente vai adicionar 1 para o número de rodadas. Então o que eu vou falar? Vou falar o número de rodadas vai ser igual ao número de rodadas mais 1. Teria outras formas para adicionar esse valor, fazer essa atribuição, formas mais simples, mas essa eu acho que é a mais didática. Por quê? Estou falando para ele que o número de rodadas vai ser ele mesmo adicionado o valor 1. Então, por exemplo, na primeira vez que chegar aqui, vai ser, número de rodadas vai ser 0, porque vai ser 0 mais 1. Aí no final disso ele vai ser 1. Na segunda vez o valor já vai vir com 1. Então ele não vai ser mais 0. Aqui vai ser 1 mais 1, que seriam 2. E assim por diante. Eu vou fazer um if aqui. Se o número de rodadas for igual a 9, porque é o número máximo de rodadas, o que a gente vai fazer? A gente vai imprimir o nosso modal que mostra o resultado do jogo. Vai ser esse daqui, ó. Result Game Modal Show. Top. Fechou? Vamos lá testar. O que eu estou falando? Ó? Aqui eu adiciono 1 ao número de rodadas e quando chegar a 9, ele mostra um modal perguntando quem ganhou. Ó, 1, na primeira vez era 0, virou 1, virou 2, virou 3, virou 4, virou 5, virou 6, virou 7, virou 8, virou 9. Pronto, virou 9, ele já mostrou o resultado do combate. Aqui a gente vai precisar falar quem foi que ganhou ou não. Sim, daria para eu criar uma lógica para eu mesmo, para o próprio código, verificar quem ganhou, mas eu acho que isso não vai acrescentar muito para vocês agora, porque esse não é o intuito. O intuito é adquirir conhecimento e fazer de uma forma com que vocês consigam fazer sozinhos. Porque sim, depois desse vídeo e depois de revisar esse material, vocês vão ter... É bem provável que vocês tenham competência e tenham habilidade para fazer isso só, ou não necessariamente só, com poucas vezes visitando meu vídeo, mas esse é o objetivo, é treinar a lógica. Então, agora a gente vai fazer isso. A gente vai pegar o evento do usuário que diz quem foi que ganhou o combate.
Uma coisa que eu vou mudar aqui é que eu vou voltar a mostrar esse modal Result Game, pra gente não ter que ficar preenchendo todo o jogo para ele voltar. Então bem aqui, ó, no document.red, eu vou descomentar isso. Result Game modal show. Aí agora ele já vai vir mostrando por padrão. E eu vou adicionar evento para esses dois botões. Quais serão os eventos? O evento vai ser bem aqui, ó. O... Ai, Qual é o nome do elemento que a gente criou? Só clicar aqui que ele mostra, ó. ID button player one win. Então eu vou vir aqui, ó. Vou falar aqui. Quando que eu vou querer pegar esse elemento seletor, um ID button player one win, quando alguém clicar em cima dele, vai ter essa função. Aí eu vou pôr um alerta, ó. Player one win. Eu vou fazer a mesma coisa para o player 2. Sim, daria para fazer esses dois no mesmo e tratar, mas como eu falei, o objetivo aqui é que vocês entendam, e eu acredito que para vocês entenderem a forma mais simples é a melhor. Até porque a gente não vai vender esse jogo, não é algo, tipo, é só para estudo. Só para estudo. Eu fiz a mesma coisa pro 2, ó, só mudei aqui de 1 para 2 e aqui de 2 win. Beleza, ó. Player 1 win, player 2 win. Agora a gente vai criar um método para receber esse cara também. Criar um método aqui. Outra função. Vou chamar essa função de function adiciona. Pensando aqui, galera. Adiciona valor ao rank. Beleza? Adiciona valor ao rank. O que essa função ela vai receber? Ela vai receber quem ganhou, que vai ser o vencedor. A gente vai falar para ele quem for o vencedor. E aqui eu também vou fazer duas coisas, que vai ser criar duas variáveis. Uma eu vou chamar de score player 1, que é para a gente saber quanto o player 1 tem agora de valor. Fazer a mesma coisa para o player 2, score player 2. Para a gente saber o resultado deles. Então adiciona valor ao rank, ele precisa saber quem for o vencedor. Então, a gente vem bem aqui, ó. Cadê? Aqui. Vou tirar esse alerta. Eu vou chamar esse método, adiciona valor ao rank. E eu vou passar aqui 1, só a palavra 1 mesmo. E aqui a mesma coisa, chamar o método, adiciona valor ao rank. E aqui eu vou passar 2, que é 2. Vamos voltar para o nosso método. Vamos fazer um if, que é para saber quem ganhou. Vou falar, ó, if se o parâmetro vencedor, que é o que a gente está recebendo aqui, está passando aqui, ó. Está passando por aqui. Se o texto dele, o valor dele for 1, o que a gente vai fazer? A gente vai falar aqui o score player 1, que é essa variável que a gente criou, ela vai ser igual a ela mesma, mais 1. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. If vencedor for igual a 2. Não, 2 não, é 2, que eu botei em português, fiquei misturando. A gente vai falar que o score player 2, que é essa variável, player 2 vai ser igual a score player 2 mais 1. Muita gente deve estar falando, por que ele não usou else if aqui? Porque eu acho que não é o melhor, não é o momento de mostrar else if agora, porque para quem já sabe é tranquilo, mas nem todo mundo sabe. Então, beleza. Primeira coisa que a gente faz é atualizar os valores. Então, eu vou atualizar o rank. Se eu, nessa função, eu falar que quem venceu foi o 1, aí ele vai... eu misturei, ó. Foi mal, galera. Aqui onde está 2, bora mudar, ó. 1 e 2, para ficar tudo em inglês. E o método em português. Mas beleza. 1 e 2. Aqui, a mesma coisa. Verifico com 1 e 2. Se o vencedor for 1, ele vai fazer isso. Se o vencedor for 2, ele vai fazer isso. A gente já está atualizando o score, mas a gente só está atualizando no JavaScript. Para escrever aqui na tela, tem que chamar com jQuery e mandar escrever. E o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e eu vou falar aqui
Primeiro a gente precisa pegar essas tags, esses elementos. Vou voltar aqui no HTML para saber, ó. Spam Player 1 é onde a gente põe o texto, a gente está pondo o texto aqui. E esse daqui que tem um badge é onde a gente vai pôr o score. Então vou pegar, ó, Spam Player 1 Score. Eu vou falar que é um ID, que ele procura esse elemento e que ele atualize o valor desse elemento. Então vou colocar aqui, e aqui ele vai colocar o score do player 1 e ele vai fazer a mesma coisa para o 2. E não importa que se a gente está sempre atualizando ele, porque se o valor for o mesmo não vai mudar. Então, por exemplo, vamos supor que um que ganhou e o 2, por que a gente vai atualizar o 2? Não tem por que se preocupar com isso, porque o valor do 2 vai ser o mesmo, então para o usuário não vai ter nenhuma diferença. Aqui eu mudo de 1 para 2. E aqui eu mudo de Score Player 1 para Score Player 2. Aí depois de fazer isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa sumir com esse modal, que é o modal do resultado. Mas a gente não vai poder sumir com o modal aqui. Ah não, a gente pode, não tem problema. Daria para fazer de outro jeito, mas... Ah não, tá certo. Ali mesmo. A gente vai pegar o modal result game e colar bem aqui no final, porque depois dele atualizar o valor, aí a gente vai sumir com o modal. Aí result game, ao invés de show, a gente vai dar um hide. E outra coisa que a gente vai precisar fazer é limpar a jogada anterior. E como é que a gente vai fazer isso? Com o seletor do jQuery, a gente vai falar que TD é onde tem os valores, são as colunas, e que o valor delas vai ser vazio. Então só com isso a gente já consegue limpar todas as TDs. Maneiro, né? O que a gente está falando? A gente está falando para ele pegar todas as TDs que tem na tela, e no caso seriam essas 9, e que o valor dela vai passar a ser vazio. Se eu só fizesse isso, ele ia recuperar o valor dela, para a gente fazer uma verificação. Igual a gente faz em outros lugares. Mas quando você põe HTML e põe alguma coisa aqui dentro, você está falando que você vai atribuir valor. Bora ver se vai funcionar. Primeiro, parar de aparecer esse modal. E já parou. Galera, agora eu vou voltar todo o código para o jogo voltar para o fluxo normal dele. A única coisa que a gente precisa fazer é vir aqui, ó, descomentar esse backdrop. Estava comentado que esse é o modal que pergunta o nome. E lá no game, que é lá em cima, e descomentar isso também. Beleza, já está aqui. Jogo da velha carreira de desenvolvedor. Player 1 vai ser Jonathan. Player 2 vai ser Ana, que é a minha irmã. Start the game. Jonathan, Ana. Aí eu fiz a primeira jogada. Aí a Carol faz a segunda. Aí eu pego e faço a segunda jogada, terceira. Ela vai e faz a dela. Aí eu pego e faço a minha terceira jogada. Ah, galera, teve uma parada que não ficou muito bom, porque, olha só, por exemplo, aqui eu já tinha ganhado, mas não tem nenhuma opção para eu falar que eu já ganhei, sacou? A gente tem que pôr isso. A gente só tá chamando o modal no final do jogo, ó. Mas beleza, ó. Resultado do combate, eu vou falar que eu ganhei, jogador 1. Limpou, igual a gente fez, tinha falado, e aqui, ó, Jonathan 1, que é o meu resultado, Ana 0. Deixa eu fazer outra vez aqui. Ah, viu que não chamou o número de jogada de novo? Eu sei por quê. Não chamou o número de jogada porque a gente não limpou ele no final da última rodada. Então quer dizer que quando foi para jogar de novo, esse número já estava com 9. Então ele foi 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então o que a gente precisa fazer? Além de mostrar o result game, a gente também precisa limpar o número de jogadas. É só vir aqui e falar que o número de jogadas é 0 para começar outra partida. Assim como é na primeira vez. Bora de novo. Jonathan, Ana. Jogador 1 fui eu. Ganhei. Jogador... Vou falar que eu ganhei de novo. Então, Jonathan 2, Carol 0.
Falar que a jogador 2 ganhou. Foi a Ana. Galera. Viu que aqui colocou 3, sendo que era pra ter colocado 1. Isso daí é outro erro. Bora lá verificar. Vamos ver o que tá acontecendo. Vai ser no método que adiciona valor ao rank. De cara eu já olhei, ó. Aqui eu verifico o vencedor run. Se a gente falar que foi o 1 que ganhou, aí ele pega o score player 1, pega o score player 1 e soma 1. E aqui, se for o vencedor for o 2, ele pega o score player 2. Aqui ele tá pegando o score player 1 e adicionando 1. Mas não é, ele tem que pegar o 2 pra ficar certinho. Gostei. Relaxa, é assim que a gente vai finalizando mesmo. Vendo o que precisa ser melhorado. Deixa eu ver se agora vai falar certinho. Jogador 1. Só mais um teste. Jogador 1. Sim, galera, tem que testar muito. A parte mais importante, imagina você mostrar para o cliente. Ele pega e dá um problema. Beleza? Tá legal. Uma coisa que eu quero mudar, que eu vi é que eu vou querer pegar esses textos, que é tipo Jonathan e Ana, e colocar ele aqui ao invés de chamar de jogador 1 e jogador 2. Como é que a gente vai fazer isso? Bem legal. Logo nesse método que preenche o nome dos jogadores, da mesma forma que a gente está pegando esse nome e preenchendo aqui, eu vou pegar esses nomes e preencher aqui, essas caixinhas. Para isso a gente precisa saber o ID dessa caixinha. Ela é button player 1 win. Aí o que eu vou falar? Assim como ele está pegando o spam player 1, que é esse cara aqui, eu vou pegar e vou colocar uma vírgula, porque eu vou querer que ele altere o valor de mais de um elemento. Aí eu vou vir aqui, colei e vou pôr o ID. Então eu tô falando bem assim, olha cara, jQuery, eu quero que você pegue esse elemento. Também quero que você pegue esse elemento, que no caso seria aquele elemento lá de trás e o botão, e que você coloque o valor deles, o mesmo valor do input do player 1. Eu vou fazer a mesma coisa aqui pro player 2, e a gente testa para ver se está funcionando. Button player 2 win. Aí ele vai pegar o valor do input do player 2 e colocar lá. Vamos testar. Jonathan, Ana, start the game. Jonathan, Ana. Aí colocou o valor aqui, Jonathan e Ana. Gostei. Gostei. Deixa eu ver, galera. Próxima coisa que eu vou fazer é colocar um botão aqui pra, se uma pessoa tiver ganhado antes da última rodada, pra ela já poder informar. Que não tá dando agora. Ó, eu vou ganhar essa partida, por exemplo. Vou aqui, botei aqui. Beleza, eu ganhei. Mas eu não tô podendo informar que eu já venci. Aí eu teria que finalizar todos, porque só no final de 9 rodadas. É isso que a gente vai fazer agora, colocar um botão para chamar esse modal. Fala galera, nosso jogo está praticamente pronto. Vou fazer só alguns ajustes visuais para melhorar. Primeiro vai ser aquela questão de pôr um botão para a pessoa falar se ela já venceu ou não. Antes disso eu já vou fazer aquele mesmo esquema que tínhamos feito antes. Vim aqui, parar de mostrar o modal, static backdrop. E aqui no main CSS vou comentar isso daqui. Para ele parar de deixar invisível o container game. Beleza, vou pôr um botão bem aqui no meio. Vou lá no... Beleza, eu vou vir aqui em modal. Por quê? Porque esse botão ele tem que mostrar um modal, então eu vou pegar um daqueles botões que a gente estava usando antes. Vou copiar esse botão aqui do Static Backdrop. Copia. Só o botão. Vem aqui. Lembra que no começo a gente estava usando duas colunas. E era uma coluna para cada um desses. Aqui tem uma coluna, aqui tem outra. Eu vou colocar outra coluna. Vai ser aqui no meio. Div class col sm. Ok. Aqui. Colei o nosso botão. Só ajustar aqui. Apagar esse comentário.
Eu vou chamar esse botão de informar. Informar vencedor, acho que ficou legal. Informar vencedor. Vamos ver como é que esse botão vai ficar. Beleza, informar vencedor, tá aqui o botão. Porque ele não tá no centro, eu vou querer centralizar ele. Eu sei porque eu conheço o Bootstrap, que para centralizar é Text Center. Mas se você não conhecesse era fácil. Por exemplo, How to Center Button Bootstrap. Como centralizar um botão com Bootstrap? Aqui, ó. Bora ver. Pesquisando. Text Center. Já tá aqui a primeira resposta. Para quem não conhece, esse site se chama Stack Overflow. Provavelmente um dos sites que mais você vai acessar sendo desenvolvedor. Porque aqui é como se fosse um fórum muito ativo com dúvidas sobre desenvolvedores. Essa pessoa fez essa resposta, essa pergunta. Esse cara respondeu. Esse cara não, esse usuário respondeu. E essa resposta dele teve 159 thumbs, que tipo, 159 pessoas aprovaram a resposta dele. Então essa resposta teve muita credibilidade e aqui ele colocou, ó, Text Center. Para centralizar um botão, ele também colocou um texto, ó, in Bootstrap for one should use to use the Text Center. Beleza? Então, gravem esse site Stack Overflow, é muito bom e muito importante. A gente vê aqui, ó, Text Center. Beleza? Aqui, quando a gente vai usar um botão para informar, para chamar o modal, nesse data target a gente passa o ID do botão. Só que o botão que o modal que a gente vai chamar não é o static backdrop. O modal que a gente vai chamar é o game alguma coisa, nem lembro. O result game. Então a gente vem aqui nesse botão e onde está static backdrop, muda para result game. Vamos lá testar. Não é aquela página, essa daqui foi mal. Informar vencedor, vou clicar. Show. Tchan, tchan. Já mostrou aqui o que precisava. Só que tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Que sempre que a gente mostra essa caixinha, a gente tem que zerar o número de rodadas. Porque senão vai acumular. Por exemplo, ó, vim aqui, informei vencedor. 1, 2. Beleza, funcionou o fluxo, porque aquilo é outro botão. Mas viu que aqui eu continuei clicando e ele pensou que ainda era a rodada anterior? Então a gente, sempre que ele clicar nesse botão, a gente precisa zerar o número de rodadas para não ter esse problema que acabou de acontecer. Vou explicar de novo o problema, galera. Porque antes, quando a gente fazia as 9 rodadas, a gente vinha aqui e... Deixa eu procurar aqui. Até que ficou grande o nosso código, né? Beleza? A gente sempre vinha aqui, ó, e falava que o número de rodadas era 0 e mostrava aquele modal do result game. Agora, a gente precisa zerar, porque o código não está vindo mais aqui, ele só está abrindo o modal. Mas a gente também precisa zerar o número de rodadas para começar um novo jogo. E eu vou mostrar isso usando um método do Bootstrap, que a gente está usando no Bootstrap. E lá no Bootstrap, quando o modal aparece na tela, a gente consegue capturar esse evento. Vou procurar aqui. Com JavaScript, ó. Aqui, beleza, ó. Example model. Aqui é o ID do modal. On show BS model. Quando isso daqui aparece, ele tá falando assim, que sempre que esse modal for... Quando ele aparecer na tela, não é antes, não é depois, é quando ele aparecer, aí tudo isso daqui vai ser executado. É isso que a gente precisa. Eu vou copiar. Vou lá no Twitter, vou lá no Visual Code. Vou aqui no Red, que é onde a gente põe todos os nossos métodos, os nossos eventos. Eu coloquei. O que eu vou pôr aqui é result game. E a gente vai testar para ver, ó. Show BS model. Isso daqui é do Twitter Bootstrap, então não se importe em tentar entender. Vou dar aqui, ó, um alerta, vou falar, ó, result game apareceu. E eu vou ver se de fato esse método está sendo chamado sempre que o modal do result game aparece. Não é essa página. Cliquei. Olha aí, ó. Logo antes de aparecer, ele já veio aqui e mostrou, result game apareceu. Perfeito, é isso que a gente vai fazer. E o que a gente vai fazer sempre que o modal result game aparecer?
a gente vai zerar o número de rodadas. Então a gente vai pegar essa variável, número de rodadas, e falar que ela é igual a 0. Perfeito, é só isso. Como agora a gente, sempre que o result game aparecer, a gente está zerando o número de rodadas, a gente não precisa mais deixar zerar ele aqui. Por quê? Porque esse processo foi transferido lá para cima. Então sempre que esse modal aparecer, a gente zera o número de rodadas. Top. Perfeito. Gostei, gostei. Vai informar vencedor, jogador 1. Beleza. Vim aqui. Resultado do combate, jogador 1. Não tá mostrando o nome, galera, porque a gente ocultou aquele processo de preencher o nome. Jogador 2. Tem uma coisa aqui que eu não tô gostando, que é a forma como esses botões estão aparecendo. Então, vou mexer nisso e eu prometo que vai ser a última coisa que eu vou fazer. Então, galera, agora que a gente está chegando ao final dessa aula, eu espero que vocês tenham... Pera aí, deixa eu falar depois, né? Beleza, aqui está o modal do Result Game. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou adicionar 2 colunas, assim como a gente fez aqui atrás, para cada botão ocupar metade da tela, metade do modal. Vou vir aqui, ó, div class call sm, que a gente já está careca de saber que coluna é com esse call sm. E aqui eu vou colocar o outro botão numa call sm também. Eu vou aumentar um pouco o tamanho desse botão. Eu sei que para aumentar o tamanho do... Viu, galera? Já deu uma separada. Eu sei que para aumentar o tamanho do botão, que é a altura dele, na verdade eu não sei como é que é. Pera aí. Button... Eu esqueço. LG. Oh, tem um elemento aqui que ocupa já tudo. Bora copiar ele, ó. BTN, LG, BTN Block. Não sei se vai funcionar, mas... O que custa tentar? Pensei que eu ia ter que fazer com CSS. Mas vamos ver, galera. Caraca, perfeito. Então, galera, é só isso. Acredito que foi uma boa aula. Esse modal. Vou parar de mexer, porque se eu continuar mexendo aqui é ao infinito e além. Vamos só voltar ao nosso jogo para deixar ele rodando 100%. Para ele rodar, a gente só precisa vir aqui, descomentar essa parte do static backdrop. E vir aqui no main.css e descomentar essa parte que deixa o game invisível. Então, vou vir aqui, ó, Jonathan, Ana, Carolina. Start game, Jonathan, Ana, Carolina. Que, como a Carol é bebê, ela ainda não vai saber jogar muito bem. Oh, joguei no lugar errado. Caralho. Eu que não tô sabendo jogar. Beleza. Aí já venci, então venho aqui informar o vencedor. Quem venceu foi o Jonathan. Show. Galera, eu quase esqueci, mas faltou uma coisa que é informar quando dá empate, porque eu percebi que aqui na tela de informar o vencedor, eu não deixo o cara sair daqui sem informar um vencedor. E não necessariamente alguém venceu, porque tem casos que ninguém vence, então eu vou incluir um botão aqui para informar quando ninguém vencer. Quase esqueci dessa parte na hora que eu tava gravando o vídeo mostrando que eu fui ver. Então bem aqui, ó, nesse modal onde tem o Result Game, onde tem esses 2 botões, a gente vai incluir um novo botão. Aí vai incluir uma nova coluna SM. Aí o botão a gente vai chamar ele de Button Player. Ao invés de one, eu vou chamar de Nobody. Nobody, é ninguém. Button Player, Nobody Win. E aqui eu vou chamar de ninguém. Perfeito. Lá no JavaScript a gente também precisa criar o método para tratar esse botão. Como é que vai ser? Da mesma forma como aqui a gente tem o button player to win, etc. A gente vai criar um aqui para ele. Hashtag button player nobody, clique, function. Da mesma forma que esse daqui de cima, não tem segredo. A gente também vai chamar o mesmo método, que é adiciona valor ao rank.
É que a gente vai passar nobody. Aí depois disso, vamos lá no método, adiciona valor ao rank. Aí aqui ele verifica, ó. Se o valor for 1, aí ele faz isso, adiciona um valor para esse. Se o valor for 2, ele adiciona um valor para esse. E não tem nenhuma tratativa para o nobody. Então, não vai ter nenhum problema. Por quê? Porque ele vai atualizar isso daqui com valor zerado. Aí a única coisa que ele vai precisar fazer, aí não vai ter problema dele continuar seguindo o fluxo. Por quê? Porque ele vai vir, vai dar um dismiss no modal, que é um hide, e depois vai limpar as TDs, então não tem problema. Bora lá testar. 1, 2, start game. Aqui. Beleza. Informar vencedor. Ninguém. Fechou, ele não mudou os status e ele sumiu com o modal. Então funcionou perfeito. Você fala, Jonathan, mas não precisou fazer nada com aquele nobody? Não, a gente não precisou. Porque ele só vai atualizar o rank se o valor for 1 ou 2. E como a gente viu aqui, a gente está passando nobody. Então ele não vai fazer nada. É isso, galera. Agora sim, o vídeo chegou no final. Espero que vocês tenham gostado desse jogo. E não foquem, tipo, eu queria um jogo da velha, isso é bobagem. Não é bobagem, é muita coisa. Aqui a gente aprendeu muita coisa e tivemos que pensar muito. Porque isso é ser programador, é você ter a lógica na sua cabeça. Antes de começar a digitar esses códigos, eu já meio que sabia todos os passos que eu ia fazer. Tipo, primeiro eu vou fazer HTML, depois vou fazer um formulário para pegar os dados, depois com esses formulários eu vou escrever na tela. Eu já sabia isso, porque eu tenho experiência com programação. Eu não necessariamente sabia o que escrever, mas eu já tinha os processos que eu precisaria fazer. E é isso que você, como desenvolvedor, precisa saber e precisa treinar na sua mente. E foi muito importante esse projeto. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, reclamação, só deixar aqui no YouTube, ou pode me mandar lá no meu Instagram também, se quiser. É isso. Espero que vocês tenham curtido e estejam ansiosos para o próximo conteúdo, porque o próximo conteúdo também vai ser pancada. Eu quero que todos saiam daqui desenvolvendo. Não desenvolvendo o jogo da velha, mas desenvolvendo qualquer coisa. É isso. Fiquem com Deus, se cuidem e beijo.